Eu sou a psicóloga Maria da Glória Craco Bosa, formada pela PUC Paraná em 1981. Iniciei esse trabalho com a Argila, inicialmente com um trabalho com 100 crianças da LBA, numa equipe multidisciplinar. A proposta seria para o trabalho com grupos de crianças e grupo de pais. A argila por mim utilizada nesse momento era apenas mais um recurso, quando aos poucos percebo que a argila vai me dando norteadores terapêuticos muito importantes no trabalho com aquelas crianças. Aos poucos passo a trabalhar não só com as crianças, mas também com os adolescentes e os adultos, a argila enquanto o trabalho terapêutico. Em 1994, escrevo então o primeiro artigo sobre este trabalho, que é Argila Espelho da Autoexpressão. Passo então a nomear o método com este nome para a revista da Tuiuti, universidade onde dei aula durante 16 anos para o curso de psicologia. Neste trabalho do artigo fica muito claro para mim as 3 formas que eu aplico o método. Paciente e terapeuta fazem uma escultura em argila. A segunda modalidade, terapeuta solicita do paciente que eleja entre as peças pré-confeccionadas algo que lhe chame a atenção. E a última seria o terapeuta, dentro das esculturas que ele tem, fazendo a escolha dentro das esculturas que ele tem para a apresentação da temática que o paciente está trabalhando. Enfim, o método Argila Espelho da Autoexpressão, ele se inova pela questão da concretização através das metáforas das questões trazidas pelos pacientes. Em 1995, começo então a ministrar os cursos a respeito do método Argila Espelho da Autoexpressão. Kit 01, Argila Espelho da Autoexpressão. É composto de 15 esculturas metafóricas e vem acompanhando um manual todo ilustrado e falando de cada metáfora. Seguiremos então a apresentação de cada uma das esculturas. Temos aqui a primeira escultura, o avestruz, que pode ser a metáfora: tenho vontade de esconder a minha cabeça dentro de um buraco. No entanto, quando você faz este movimento, com certeza você está protegido, só que está muito, muito vulnerável ao que os outros estarão percebendo. Se pelo menos você tira a cabeça de dentro do buraco, pelo menos você se protege. A outra escultura metafórica, o nenê déspota, surgiu para a questão dos pais que trazem de seus filhos, que pedem e que dão ordens e tudo querem, e aos pais cabe a situação de súditos, ou seja, para onde existir um rei, existe uma complementaridade existindo os súditos. Se existem súditos, existem reis. Aos filhos que ficam nesta condição colocada pelos pais, coroa de adulto em cabeça de criança ofusca e começa a colocar uma montoeira de questões e pedidos aos quais esses, na condição de subalternos, irão realizar. Kit 2, Argila Espelho da Autoexpressão. Vem acompanhado também do manual e todo ele ilustrado, bem como tem uma parte de 10 páginas contendo todo o trabalho da questão da autoestima, que vem o Kit 3 depois apresentando toda essa sistemática. Primeira metáfora, poderíamos dizer do infantilizado, ou seja, adultos que não conseguem manter a condição de maturidade e se mantêm na condição de crianças mimadas, querendo muitas vezes voltar a ser nenês. E se eles voltam a ser nenês, literalmente o corpo não cabe mais nesse berço. Da mesma forma que a mamadeira colocada no kit é de uma forma exagerada, justamente para falar desta questão sintomática. Engolindo sapos. Quantas vezes não conseguimos nos posicionar e ser assertivos e vamos engolindo o sapo, até que fica um belo na garganta e mais meia dúzia na pança.
E aí nós temos o quê? Ou os sapos sobem e vai dar as enxaquecas, ou então descem e vai dar as gastrites, ou então as ites da vida. Então o ideal o que é? A retirada e não só a condição de trabalho do que são esses aqui e a possibilidade daí de colocar um basta a todas essas situações. Soltando cobras e lagartos. A condição de que engulo, 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 até que uma hora não aguento mais e literalmente solto cobras e lagartos. Ou seja, eu teria toda a razão do mundo sobre aquela questão, mas a forma de colocar é que eu perco a razão da razão. Ao mesmo tempo, esta escultura ela pode representar os sujeitos que possuem grande afeto, mas por medo de colocar e poder sofrer, eles já atacam e isto vem uma reação e justifica ainda mais eles ficarem protegidos por cento. Trabalho da autoestima. Como já disse, a autoestima é trabalhado por muitos profissionais, não é a novidade. A questão está em o trabalho da autoestima segundo o método Argila Espelho da Autoexpressão, o entendimento que passo a fazer e como trabalhar com as esculturas humanas previamente confeccionadas. Partimos então do pressuposto seguinte: cada vez que nós temos uma autoestima baixa, é como se nós nos colocássemos de pequenininhos e deixássemos automaticamente alguém de grandão. Poderíamos falar das questões de diferenciação, de impotência, do quanto nós dependemos dos outros, do parecer dos outros, enfim, todas as outras questões que falam desta temática. Traduzindo então, isto que já se faz no boneco do Soltão Você que Sinto Falta de Mim Mesmo, nós teríamos então a tradução através da escala de percentagens, onde imaginem você pedindo para um sujeito que de 0 a 100%, quanto esse sujeito ele teria de autoestima hoje. Então, pegando o gráfico, pensamos assim, que o sujeito me dê a quantia de 60%. Então, teríamos aqui 60% que ele tem de autoestima hoje, ok? Que ele ocupa, que ele tem isto como presente na vida dele, e teríamos então os outros 40% para fechar os 100%, o questionamento de aonde estão os outros 40% que lhe diz respeito e é de merecimento, de direito dele. Chegando então a várias perguntas, que tudo isso estará alocado na apostila e dito e dissertado, chegamos à conclusão que esses 40% e dentro dessa configuração estaria no outro. Passamos então a trabalhar com as esculturas prontas, que seria um sujeito inteiro para representar o outro e uma figura humana retalhada, ou seja, em partes, que ela faz todo o movimento de separação das partes, para representar o sujeito enquanto a sua autoestima. Então, se o sujeito me disse que do 100% ele ocupa 60%, nós pediríamos então para ele que localizasse nas partes corporais quanto dessas partes seria a questão da sua autoestima. Então, vamos supor que ele me dissesse que ele teria um braço, um tórax e o quadril. E as pernas e um braço estariam locados no outro. Então aqui nós teríamos ele enquanto 60% da autoestima e esses 40% iria para o outro, como nós falamos aqui. Então, pedindo para o sujeito aonde que ele locaria isso no outro, ele projetivamente colocaria essas partes aonde ele acha que está de bom tamanho que isso aconteça. Pensando sempre numa questão projetiva. Então, digamos que ele estaria fazendo a construção disso daqui. O objetivo, então, agora, a partir do momento que o terapeuta saiba, não só ele, como também o cliente, metaforicamente, o que ele precisa trabalhar na terapia, tá? O objetivo será esse sujeito resgatar o que lhe é de direito. Então, agora passaria a falar sobre o trabalho da criança interior. Criança interior não é a novidade e muitos sabem do que já está nos livros, o que já tem de aplicações em diversas áreas, diversas teorias e o entendimento disso.
O grande diferenciador, novamente, é a forma de aplicar o segundo método argila-espelho da autoexpressão no entendimento do que seria esta criança interior e como transportar para a visualização de uma cena no concreto. E como diz Alice Miller, não são os traumas que nos causam problema, é a possibilidade de você não expressar tais traumas. E o método argila-espelho da autoexpressão, ele vem com a possibilidade de você expressar esses traumas, visualizá-los de fora e poder então fazer um entendimento e uma nova gama de trabalho com essas questões. Como que eu entendo a questão da criança interior? Crescemos e desenvolvemos numa porção de coisas. Então o sujeito, por exemplo, ele teria 30 anos. E tudo aquilo que ele faz enquanto 30 anos, que ele já é um profissional, que ele dirige, que ele tem uma conta bancária, enfim, tudo isso daqui vai muito bem, obrigado. No entanto, as outras questões que não crescem, amadurecem junto com o restante, nós chamaríamos então da nossa criança interior. E pedindo ao sujeito então, quantos anos teria esta criança frente àquele fato? Vamos dizer que o sujeito me diga que naquela situação, a sensação que ele tem é dos seus 7 aninhos. Passando então a um exemplo, sujeito com dificuldade de falar em público. Temos então uma adulta que está aqui e formaremos então agora o público. Claro que investigando também a condição deste público, ao que chegaremos que este público, o que causa de mal-estar seria a possibilidade da crítica, a possibilidade de que as pessoas não entendam, que faça perguntas que ela não saiba responder. Então chegaremos a esta cena aqui, adulto de 30 anos para fazer uma palestra e o público. Se essa pessoa estudou e sabe do que vai falar, claro, ela tem uma quantidade de ansiedade pelo natural que é o novo. No entanto, não justifica toda a apreensão e todo o medo que esta situação está gerando. Até o fato de dar branco, não dormir à noite, dar sudorese e todas as outras sintomatologias. Temos então agora a menininha de 7 anos com medo. Então temos a representação da situação de conflito dessa pessoa. Pensando agora na representação da cena. Se a menininha de 7 anos é que vai dar a palestra, com certeza ela vai ser... O kit 4 pequeno é composto de 34 peças e o kit 4 grande é composto de 71 peças, todas elas compostas para o trabalho da criança interior no método argila-espelho da autoexpressão. Existem duas possibilidades para o trabalho da criança interior segundo o método argila-espelho da autoexpressão. Você pode adquirir o kit 4 pequeno e o kit 4 grande. Ambos estarão com as apostilas explicando toda a sistemática do trabalho e mais, novamente, a possibilidade das configurações exemplificadas em desenhos. Os anexos para o trabalho também. No kit 4 pequeno você teria o básico para o trabalho e no kit 4 grande você tem a possibilidade de mais peças, que seria praticamente o dobro de peças.